Bom dia a todos. Deus nos abençoe nessa manhã no estudo da sua santa e bendita palavra. Louvem-te, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Carta de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 6, a partir do verso 14 até o capítulo 7, verso 1. Esse texto está dentro do tema de hoje. Nenhuma comunhão com os incrédulos. 2 Coríntios 6, a partir do 14 até o 7, o verso 1. Os irmãos nos acompanhem na leitura que faremos. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vamos orar a Deus, pedindo a sua bênção para o estudo dessa manhã. Deus ilumina as nossas mentes, Deus nos ajude a entender, compreender e a nos esforçar a viver uma vida de santidade. É o que Deus quer de todos. Convidar o nosso irmão presbítero Hamilton, por favor, que faça a oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós nos achegamos a Ti em nome de Jesus Cristo, nosso único e soberano Salvador. Pedimos nesse momento a Deus, que é um momento especial de aula, ó Pai, abençoando e iluminando Teu servo para o estudo da mesma. Abençoa cada irmão, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão vindo, suas respectivas famílias, Senhor. Abençoa nossos irmãos enfermos, distantes, aqueles que estão longe de Ti, ó Deus. Espiritualmente também, ó Pai. Tu possa abençoar ricamente, que eles possam sentir, sobretudo, a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Por favor, essa que você leu agora, me perdi. 2 Coríntios 6, 14 até o 7, 1. Segundo Coríntios, capítulo 6, a partir do 14 até o capítulo 7, verso 1. A beleza da santidade,
A santidade é a coisa mais bela que existe no universo. Somente Deus é santíssimo. Logo, somente Ele é belo em toda a sua plenitude. Santidade é a antítese do pecado. E a beleza da santidade está em contraste direto com a feiura do pecado. O pecado é uma deformidade, uma monstruosidade na vida de um ser humano. A beleza da santidade é permanente, mas a formosura humana é vã e passageira. Deus não se deixa levar pela beleza exterior, mas Ele se agrada da beleza de um coração santo e puro. A beleza da santidade é imperceptível para o homem natural. A única beleza que é imperecível e eterna é a beleza da santidade. A feiura do pecado gera irreverência. A beleza da santidade produz temor, tremor e reverência. Assim como a luz do sol revela as belezas naturais, a santidade revela as belezas espirituais em um coração puro e temente a Deus. Estamos iniciando hoje um novo roteiro de estudos, cujo tema: santidade, avivamento e crescimento da apatia espiritual à intimidade com Deus. Muito bom tema. Santidade, avivamento e crescimento espiritual. Da apatia espiritual à intimidade com Deus. Santidade na Bíblia significa qualidade, ou daquele ou daquilo que é santo. Avivamento significa animar, estimular, vivificação, despertar. Daí, o poeta cristão no hino 132, avivamento significa despertar. O hino 132 fala de vivificação. Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Deveria ser a oração de cada um de nós. Avivamento é despertamento. Em resumo, avivamento significa tornar mais vivo. E crescimento significa aumentar em volume, em extensão, altura ou intensidade ou grandeza. Tudo isso faz parte do tema. E em tudo isso nós estamos envolvidos. Essa igreja de Deus realmente se conscientizasse de tudo isso.
qualquer pessoa sabe que não pode haver avivamento nem crescimento sem santidade. Crescimento é importante. A vida cristã é crescimento e desenvolvimento. Não só fisicamente, não só monetariamente, não só profissionalmente. A vida cristã, em primeiro lugar, é crescimento e desenvolvimento espiritual. Nós não nascemos para continuar sendo anões a vida toda, biblicamente. Nascemos para crescer e atingirmos a maturidade. Deus nos gerou não para que continuássemos sempre minúsculos espiritualmente, mas gigantes espirituais. O cristão que não progride na vida espiritual torna-se um alvo fácil do inimigo atacar e destruir. É sem dúvida, meus irmãos, para preencher esses requisitos, a indispensável prática da palavra de Deus na nossa vida. A Bíblia, e todo mundo sabe, que é a única regra infalível de fé e prática para a sua igreja. Mas, como dizia um pastor já falecido, nós temos a tendência de ficar só com a regra de fé. E a prática fica esquecida. Por isso que Tiago nos lembra, no capítulo 1, 22 e 23 do seu livro, nós não devemos ser só ouvintes da palavra, mas praticantes. Eu entendo que quando nós praticamos, ou pelo menos nos esforçamos a praticar a palavra de Deus, nós vamos preencher os requisitos do nosso tema. Nós vamos viver uma vida de santidade, nós vamos ser avivados e nós vamos crescer espiritualmente. A palavra de Deus, ela é poderosa e só ela produz na vida do cristão santidade, avivamento e crescimento espiritual para uma vida santa e separada para Deus. No verso de número 7 do texto básico, aqueles que já receberam sua revista, a revista chegou muito em cima da hora, não deu para estudar e nem ler agora na classe. Eu também peguei a minha essa semana e foi um pouco corrido, mas nós vemos aqui na revista e o povo de Israel foi graciosa e soberanamente escolhido para o cumprimento da missão de Deus no mundo. Isso significa que não houve méritos ou esforços que atraíssem a atenção divina ou cativassem o coração do Senhor em revelação ao povo e de sua aliança. Amar a Deus é simplesmente resposta e consequência do amor com que Ele nos ama. E os textos de referência, os irmãos podem depois confirmar. O livro de Levítico, onde está o nosso texto básico, no capítulo 20 de Levítico, nos ensina que Deus escolhe um povo para a salvação e também o santifica. Para Israel cumprir o propósito de ser luz para os povos, era imprescindível viver uma vida de contraste,
de separação, de consagração entre todas as nações da terra. O Israel de Deus continua, que somos nós. Os da fé o compõem. Então, vamos prestar atenção, pois é possível ver nesse convite a pureza, alguns princípios que esclarecem o significado da santidade na vida da igreja nos dias de hoje. Deus ordena que toda a comunidade de Israel se volte contra os adoradores de Moloque. Quem era Moloque? Um deus pagão, um deus com D minúsculo, um ídolo. E Deus condena a idolatria. Deus não pode se compactuar com os idólatras. Por isso Deus ordena que toda a comunidade de Israel, isso nos atinge hoje. Deus ordena que toda a igreja dos dias de hoje se volte contra a qualquer ídolo. Naquela época era Moloque. Caso contrário, o próprio Senhor assumiria a responsabilidade de punir tais idólatras. O culto a Moloque trazia contaminação ao templo do Senhor e desonrava o nome do Altíssimo, de Deus. Isso porque Moloque era um falso deus, adorado pelos amonitas, associado à morte e a forças demoníacas. Os irmãos podem conferir os textos. E meus irmãos, o que é triste para nós é que, apesar da ordem do Senhor, dada no início do capítulo para o povo se voltar contra a Moloque, apesar da ordem do Senhor, o culto a Moloque foi praticado no meio do povo de Israel. Até Salomão. Até Salomão. Então isso é triste, porque às vezes nós criticamos até Salomão. Mas é uma traição ao Deus verdadeiro. Claro. E muitas vezes, por isso que é um assunto atualizado, porque quantas vezes nós fazemos isso, né? Não diretamente com Deus Moloque, mas indiretamente conosco mesmo. Adoramos a nós mesmos. Há muitos Moloques. A Escritura registra, por exemplo, que Salomão construiu um altar a Moloque no Monte das Oliveiras, provavelmente para agradar suas mulheres estrangeiras. 1 Reis 11:7. Com frequência as crianças eram sacrificadas a esse Deus. Crianças inocentes eram mortas por ordem de Moloque. Josias, rei de Judá, destruiu altares dedicados a Moloque. O indica que o povo equivocadamente adorava esse Deus. Além disso, nos dias do profeta Ezequias, parece que tamanha abominação ainda deixava seus vestígios nefastos. A santidade conduz-nos a rejeitar os falsos deuses que se levantam contra o conhecimento do verdadeiro Senhor do universo. E em dias atuais, ainda há muitos outros filhos, famílias, casamentos, amizades, relacionamentos e etc., que têm sido sumariamente sacrificados no altar dos modernos Moloques. Então a igreja precisa estar alerta.
E tudo que ocupa o lugar de Deus é um ídolo. Moloque era um ídolo que contaminava o templo do Senhor. Desonrava o nome de Deus. Mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus desonra, contamina a igreja de Deus, ofende a santidade de Deus, porque Deus não pode se compactuar com o pecado. Por quê? Porque Ele é santo. E a tolerância era zero. Zero. Por isso a igreja está alerta. O objetivo da lição de hoje, que está aí na sua lição, o assunto separados e dedicados ao Senhor. E o objetivo, o que significa ser santo? Separado. Só separado? Ser santo é ser fiel aos preceitos. Em resumo, ser santo significa ser separado. Em outras palavras, significa colocado à parte. Por exemplo, esses bancos são santos. Esse púlpito é santo, essa mesa é santa. São os utensílios da casa de Deus que foram colocados à parte, separados para o culto solene a Deus. Exclusivo. Me vem à memória o rei Belsazar, que usou os utensílios sagrados, colocados à parte e separados para o uso do templo de Jerusalém, e ele usou numa grande festa mundana, com seus amigos, suas meretrizes. E o que aconteceu? Em meio à festa, ao auge da festa, da alegria, das bebidas, das comidas, das risadas, da euforia, e usando as coisas sagradas de Deus, isso ofende a santidade de Deus, contamina o templo. O que é que Deus fez? Apareceu a mão de Deus. Mene, tekel e parsim. Já pensou se Deus resolvesse começar a escrever na parede sobre a minha vida? Quem sabe todo mundo aqui saía correndo. Se Deus começasse a escrever sobre os meus pecados. Mas eu também... Hein? E vice-versa. Porque Deus sabe todas as coisas. Nada está alheio ao olhar de Deus. Quantas vezes nós arrumamos ídolos, às vezes até pequenos, que ofendem a santidade de Deus, que atrapalha a obra, impede o nosso crescimento, impede o nosso avivamento, impede... televisão que não é bem visto, é um ídolo. Claro. Está tirando em vez de você estar lendo a Bíblia e adorando a Deus, você está lá naquela bobeira lá. Ser santo, em resumo, significa separado ou colocado à parte. Mas ser santo significa, dentro da lição de hoje, pode ver no capítulo 20. Ser santo significa uma vida de obediência a Deus. Deus ordenou o povo para que obedecesse. O povo não estava nem aí. Muitos prestaram culto a Moloque. É parágrafo 2º da lição, a desobediência.
no capítulo 28 de Deuteronômio, do verso 1 até o 14, está as bênçãos decorrentes da obediência. Do verso 15 até o fim, que é muito maior, está as consequências da desobediência. Sempre que nós desobedecemos a Deus como seus filhos, nós vamos pagar o preço. E Deus estava disposto, segundo a lição, de punir com a morte aqueles que não obedecessem. Não era só adorar Moloque, mas eles praticavam muitas outras coisas. Claro. Amaldiçoar os pais, tinha ali incesto, tinha homossexualismo, tinha consultar os feiticeiros. Claro. E por que isso? Por que isso? Porque a Bíblia fala que um pecado chama outro pecado. Um pecado chama outro pecado. A pessoa que nunca bebeu, começa a beber, aí já que bebeu, vai fumar um cigarro, que faz parte do kits. O que fumou e bebeu, já vai se envolver com as drogas. É o kit, aumenta o kit de pecado. Vai adulterar, vai roubar. A Bíblia é clara. É uma pena que muita gente na igreja lê muito pouco a Bíblia. Essa é a verdade. Quem sou eu para julgar? Deus me livre. Eu não sou ninguém e para julgar pior. Mas percebe-se aqueles que lê tão pouco a Bíblia, pois não. Dentro desse assunto, deixa eu falar uma coisa. Há um pouco de confusão lá fora com relação ao santo. Eu recentemente coloquei uma frase no Facebook do Santo Agostinho. É uma frase perfeita. A gente usa aqui na igreja, né? Aí, como eu coloquei Santo Agostinho, tal disso, tal, minha filha, nossa, ela perguntou, na minha filha Carla. Claro. E os santos sem pecados. Uma coisa que geralmente está principalmente entre os jovens, eu li uma frase assim: vamos pedir para o pastor Maurício, falando da igreja, para a gente fazer um bailinho só entre nós. Aí, isso aí, eu acho que não tem nada a ver. Não é pecado, mas gera pecado. Então, tudo que gera pecado não deve ser feito, porque Deus exige exclusividade. Claro. O texto que eu li fala: separai-vos do meio dele. Mas ele é bem claro que eu não falo que eu tenho que fugir da aparência do mal. É isso. Então, o que os outros vão pensar daí de fora quando vê isso? É. Ser santo, mais profundamente, significa rejeitar os falsos deuses. E Paulo, em 1 Coríntios 10, 14, ele falou aos crentes de Coríntio: fugir dos ídolos, ou da idolatria. O mesmo apóstolo, também falando aos crentes de Tessalônica, no capítulo 5, 22 de 1 Tessalonicenses, é o que a dona Cida disse, ele fala assim: fugir da aparência do mal. O que parece pecado e o que parece mal, nós temos que fugir. E ele fala também, Paulo, não por causa de você, mas porque você vai influenciar outra pessoa. Claro. Ser santo também é ser fiel ao único Deus que merece toda adoração. Está na sua revista. Aí o salmista no Salmo 96, 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ser santo faz parte da fidelidade a Deus, numa vida de adoração sincera. Só Deus e mais ninguém conhece o nosso coração. Mas eu repito, percebe-se na vida de pessoas que não estão na igreja para adorar. É uma pena, mas percebe-se. No capítulo 4, 24 de João,
diz a Bíblia, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de adoradores. É importante a gente ler a Bíblia, reler e ler de novo, e reler o tanto que precisar para entender. Como que nós entendemos esse texto? Que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Lendo e relendo, nós vamos entender que quando Deus fala assim, é porque há alguém que não adora em espírito e em verdade. Adora da boca para fora, mas não adora com o coração. Já ouviu falar da história do caçador de baleias? Alguém já ouviu? Um homem estava numa igreja cheia, o pastor pregando ousadamente, com toda eloquência e oratória, e aquele homem estava com os seus olhos fitos na pregação. E o pastor percebeu, claro. Quem está aqui na frente percebe, quem está atento ou não. Quem está sentado não percebe, mas quem está aqui vê tudo. Vê quem está interessado ou não, quem está afim ou não. O pastor, psicologicamente, ele percebeu. Aquele homem não tirava os olhos do pastor durante toda a pregação. Que bom. Na saída, o pastor falou, parabéns, gostei da sua atitude durante toda a pregação. O senhor estava muito atento à pregação. Ele falou, reverendo, eu estava atento e pensando, porque eu sou caçador de baleias, e eu estava pensando, enquanto o senhor pregava, onde eu ia conseguir caçar uma baleia amanhã no alto mar. Isso é verídico. Há muitos nos nossos dias procurando baleias. Há muitos nos nossos dias cultuando a Moloque. Há muitos nos nossos dias que não vivem vida santa. Seu testemunho não é recomendável a ninguém. Se o meu não for, eu vou prestar conta a Deus. Daí a Bíblia é completa. Como é boa a palavra de Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Eu gosto sempre de me referir ao dia da Santa Ceia. É que hoje nem todos os pastores costumam, mas anos atrás, todas as vezes que era ministrada a ceia, o texto de 1 Coríntios 11 era lido. Hoje, às vezes, passa desapercebido, alguma vez lê, outra não lê. Mas é importante ler, para relembrar o povo. Quando Paulo dá as instruções sobre a Santa Eucaristia, ou sobre a Santa Ceia, ou sobre a mesa do Senhor, que tudo é igual, no capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 28, Paulo disse para a igreja, instruindo a igreja, examine-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, ou seja, sem discernir, sem entender, come e bebe condenação para si. E Paulo vai à frente. Por isso há entre vós muitos pobres, muitos que estão alheios à realidade da crucificação e da obra redentora de Cristo na cruz. É aqueles que não vivem a vida de santidade. E Paulo vai além. E por isso que eu repito, meus irmãos, nós precisamos ler mais a Bíblia para crescer. É indispensável a prática da palavra de Deus na nossa vida. E como é que nós vamos entender sem ler? Em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, Paulo também alerta a igreja. Ele diz assim,
examinai-vos a vós mesmos. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Quando você lê um texto e não entender, não pare. Não faça como o rapaz que ganhou a Bíblia. O pastor deu a Bíblia para o rapaz, ele nunca tinha lido. Aí ele abriu a Bíblia no texto. Judas foi e enforcou-se. Aí ele foi falar para o pastor, não vou ler essa Bíblia não, esse livro. Aí falou o pastor, não, mas tenta a segunda vez. Passou um tempo, ele leu de novo. Abriu no outro texto. Vai tu e faz o mesmo. Está na Bíblia essa frase. Agora que eu não vou ler, eu vou me enforcar. São textos isolados. Mas o pastor muito bondoso, amoroso, muito paciente, falou, leia mais uma vez, pelo menos a terceira, tenta a última e a terceira. Aí ele tentou a terceira e última, abriu no texto, está na Bíblia. E o que tem de fazer, faz logo. Aí ele desistiu de ler a Bíblia. São textos isolados, porque a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Leia o texto e o contexto. Texto sem contexto vira pretexto, dizem os entendidos. Então, quando Paulo disse à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 11, 28, examine-se o homem a si mesmo, o texto que complementa esse é o de 2 Coríntios 13, 5. Paulo disse também à mesma igreja, examinai-vos, no plural. Lá no texto atrás, Paulo fala no singular, examine-se o homem a si mesmo. Está falando individual. Agora Paulo fala para todos, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na igreja, se realmente estáis na religião. Não. A religião é importante. A igreja é importante, mas não é a mais importante. Paulo disse assim, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Você está na fé? Não me responda. Eu também não vou responder para você. Ou só estamos na igreja, ou só estamos na religião, ou só somos religiosos, ou só temos o nosso nome arrolado no livro hall da igreja. O que significa ser santo é ter a consciência de obediência, de fugir da aparência do mal, de ser fiel a Deus. Pois não, Eldo? Esse tema separados, ser santo, separado, acho que tem três aspectos que ele fala, né? São três coisas importantes. Primeiro é a ação positiva, a negativa e o neutro, né? Porque se ser separado só, e se você for separado, você está separado, mas se não tiver uma ação positiva, não adianta nada. Então você tem que buscar também. Claro. E o lado negativo também é você saber que é errado. Então são três aspectos importantes. Exato. Daí o assunto de hoje, separados e dedicados ao Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso. Hebreus. Isso por meio da santidade tornamos-nos canais de bênção de Deus para o mundo inteiro. Claro. E como que a gente pode se tornar? Vamos ver aqui alguns pontos importantes. Porque a lição ela é muito profunda, ela é muito rica em ensinamentos. O tempo é muito curto para você expor toda a lição. Porque é um tema extenso. Santidade, vida consagrada, separada para Deus, crescimento espiritual, avivamento. Isso é um tema extenso. Nós somos um povo privilegiado entre todos os povos. Aqui alguns pontos importantes dentro da lição. Porque quando
povo se corrompeu, e mesmo Deus dando a ordem para o povo se voltar contra a Moloque, mesmo assim, muitos prestarão culto a Moloque, mesmo Deus tendo avisado. Assim acontece na igreja de hoje. Deus estabeleceu a santidade quando? Antes da fundação do mundo. Se a gente vive na igreja a vida toda, eu, por exemplo, já estou na igreja há 70 anos. Nem parece que já estou há 80, né? Mas eu fui privilegiado de nascer num lar evangélico. Fui instruído desde novo. Como eu sempre falo, não desde pequeno, porque pequeno eu sou até hoje. E se nós cremos na providência de Deus, nós vamos aceitar a doutrina da providência de Deus. Como que pode? Como que eu posso entender que Deus estabeleceu a santidade para a minha vida, para a vida da igreja, antes da fundação do mundo? Eu só posso entender se eu aceitar realmente a palavra de Deus como palavra de Deus. O texto de Efésios 1, 3 e 4. Quem quiser entender melhor e se enriquecer melhor, leia do 3 até o 14. Eu não vou ler aqui para não tomar tempo. Mas resumindo, Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Qual foi a bênção maior? Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Que bênção? Assim, verso 4, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos. Para que fôssemos irrepreensíveis. Perante quem? Diante de quem? Dele. Em quê? Em amor. Santidade é isso. É reconhecer a bênção da santidade, o privilégio que Deus nos deu antes da fundação do mundo, quando ninguém existia, Deus nos escolheu com objetivos para que nós fôssemos santos, separados para Ele, e fôssemos irrepreensíveis. O que é uma pessoa irrepreensível? Não precisa estar sendo repreendido. Minha mãe costumava dizer: quem tem vergonha, não faz vergonha. É um ditado antigo dos mais idosos. E é verdade. Tem verdade nisso. Quem tem vergonha, não faz vergonha. Porque há quem não tem vergonha, e com licença da palavra, é sem vergonha, e faz vergonha, envergonha a família, envergonha a igreja, envergonha a sociedade, o vizinho por onde passa, porque não tem sentimento de vida santa. E há muitos religiosos assim. Irrepreensível é aquele que não vive sendo repreendido. E aquele que não tem vergonha está sempre sendo chamado a atenção e não toma jeito. Como diz os mais entendidos, só se matar. Mas ninguém vai fazer isso. Mas está sempre sendo chamado a atenção, sempre repetindo.
eu tenho um primo, hoje ele já está mais velho do que eu lá no Nordeste, mas na época que eu era rapaz, adolescente para jovem, ele já era um pouquinho mais velho do que eu, só andava bêbado. Todo fim de semana bebia para morrer. Uma vez dormiu com a metade do corpo dentro do rio, bêbado. Não sei como não morreu afogado. Quando melhorava, quando passava o efeito do álcool, da cachaça, ele chorava. Chorava que soluçava. Na outra semana bebia mais ainda. Agora depois de velho parou. Está muito doente. E quase morreu. Olha como a Bíblia é completa, meus irmãos. Pecado, eu li agora há pouco na beleza da santidade. Pecado é uma desgraça na vida do ser humano. Por isso Paulo recomenda fugir da aparência do mal, fugir da idolatria. O pecado entristece, o pecado envelhece. Não é o salmista não diz no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Gemia, envelheceu. Aí ele tomou uma atitude. Então confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E aí prossegue a ação de Deus na vida. Salomão, no capítulo 28, verso 13 de Provérbios, ele diz assim: o que encobre as suas transgressões. O que é transgressões? Pecado. O que encobre os seus pecados nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixam, alcançarão misericórdia. Graças a Deus. E nós temos os meios de viver vida santa. Nós temos os meios de avivamento. Há pessoas que vivem inerte na vida cristã, sem atitudes, sem ação, mortos. É o que Paulo disse à igreja de Éfeso no capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo e segundo a potestade do ar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor, pela graça sois salvos. Nós éramos filhos da ira, mas em tempo Deus nos resgatou. Aleluia. Louvado seja Deus. A próxima lição vai complementar essa. Eu não sou mais o que fui. Não vou falar nada, a dona Gesina fica brava. Porque algo bom aconteceu na minha vida. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O crente tem a obrigação, eu tenho. Não vou falar de você, mas a igreja tem, todos nós temos. Cada um tem que se conscientizar. Lutemos para viver uma vida santa, sempre melhorando. Meus irmãos, Deus não pode agir numa vida de pecado. É preciso santidade. No capítulo 3, verso 5 de Josué, Deus falou a Josué, e Josué falou ao povo que ele conduzia no deserto. Josué foi o sucessor de Moisés. Eles estavam diante do rio Jordão para a travessia. Já tinham atravessado o Mar Vermelho quando Moisés era o líder. Estavam encontrando dificuldade. E aí Deus mandou Josué falar ao povo e ele disse assim: santificai-vos, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ou nós tentamos viver uma vida santa para sermos avivados,
e crescer espiritualmente, ou então vamos continuar sempre anões diante de Deus. Mas, voltando rapidamente para o tema, abaixo do tema, o que é que diz? Santidade, avivamento, crescimento, apatia, intimidade com Deus. Da apatia espiritual à intimidade com Deus. Sabe o que significa apatia? Quem quer responder? Então, enquanto alguém pensa na apatia, alguém pensa na intimidade. Apatia é o contrário de... apatia é o contrário de interessa. Da apatia espiritual, da fervor espiritual. Da apatia. O tema está falando assim, para a gente sair da apatia. Muitos estão vivendo na apatia espiritual. O que é viver na apatia? Apatia significa falta de emoção. Significa motivação. Significa entusiasmo. Falta de entusiasmo e sem emoção. É. Há muitos que vivem a prática da apatia. Por isso o tema, da apatia para a intimidade com Deus. O crente não pode viver sem emoções, espiritualmente falando. O verdadeiro cristão não pode viver sem motivação e motivar outros. E não pode viver sem entusiasmo. Há muita gente sem entusiasmo, desanimados, estacionados na vida espiritual. Intimidade, o que significa? Comunhão? Da apatia espiritual para a intimidade com Deus. Intimidade significa relação no plural ou relações íntimas. Isso é intimidade. No Salmo 25, 14, está escrito assim: a intimidade de Deus é para os que conhecem o seu nome. Quando João falou, agora eu te conheço. É. Tendo intimidade. Cada um responde. Você tem tido intimidade com Deus? Eu tenho tido intimidade com Deus? A intimidade de Deus não é para todos. Você pode viver na igreja e a vida toda e não manter uma intimidade com Deus. Uma relação íntima com Deus. Porque a intimidade do Senhor, ou a intimidade de Deus, para os que conhecem o seu nome. Mas não conhecer superficialmente, mas conhecer profundamente. Conhece a história da menina que nunca tinha visto o mar? Alguém já ouviu? Uma menina pequena nunca tinha ido no mar, ela não conhecia o mar. E um dia levaram essa menina pequena ainda, 6, 7 anos, para conhecer o mar. Quando ela chegou na beira do mar, ela ficou abismada, encantada com as ondas. E ela exclamou bem alto: eu conheço o mar. Que bom. Do lado dela, um senhor também estava próximo e ouviu. E também gritou mais alto: eu também conheço o mar. Era um marinheiro que vivia a vida toda no alto mar. Ela conhecia superficial, porque só viu, já se disse conhecedora do mar. Só porque viu. O marinheiro conhecia profundamente porque viveu a vida toda no alto mar. Não é assim que muitos conhecem a Deus? Conhece, que nem Jó conhecia. Capítulo 42 de Jó. Eu te conhecia só de ouvir. Muitos conhecem Deus só ouvindo.
o pregador pregando, o professor dando aula, mas não conhece profundamente. E a intimidade de Deus é mantida com aqueles que conhecem o seu nome, não superficialmente, mas profundamente. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso é privilégio para nós. A santidade foi estabelecida por Deus antes da fundação do mundo. Deus ordena a santidade. No capítulo 1, verso 16 de 1 Pedro. Sede santo, porque eu sou santo. Deixando bem claro, não é ser de santista, é ser de santo. Mas se quiser ser santista, é livre. Mas antes de ser santista, seja santo ao Senhor. A santidade, ela é uma ordem de Deus para a nossa vida. 1 Pedro 1,16. Mas a santidade é a vontade de Deus. Se a gente entender Romanos, é o primeiro, né? Se a gente entender Romanos 12, 1 e 2, aí nós vamos admitir a santidade na nossa vida. Romanos 1 e 2, Paulo disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você concorda que a vontade de Deus é boa e agradável e perfeita? Então, vamos aceitar a santidade, que é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, o capítulo número 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A vontade da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, do marido, do pastor da igreja, do presbítero, do amigo, da mais idosa, é que todos vivam a vida de santificação. É a vontade de todos. Mas antes é a vontade de Deus. E por que é bom a gente atentar uma vida de santidade? Porque a vontade de Deus é boa. Deus só dá o que é bom para nós. Tiago 1,16 e 17. Não vos enganeis, meus amados irmãos, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há sombra de variação e nem de mudança. Deus só dá boas dádivas. Tiago 1,16 a 18. Além da santidade ser estabelecida antes da fundação do mundo, ser ordenada por Deus, e é a vontade de Deus, Deus nos chamou para uma vida de santidade constante. No mesmo livro de 1 Tessalonicenses, agora o verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Pedro 1,15. Ou melhor, 14,15. E se você quiser ler em casa, leia do 13 até o 21, que fala a santidade na vida. Como filhos da obediência, Pedro exortando os crentes. Quem são os filhos da obediência? Os crentes. É os salvos, é os escolhidos.
Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, foi Deus, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, nós entendemos que a santidade ela é um processo. Nós temos que ser santos em todo o nosso procedimento. Não só em alguns ou nenhum. Em todo o nosso procedimento. Então, nós temos que pedir para que o Espírito Santo cada vez mais nos capacita, porque de nós mesmos, nós não somos nada, né? Claro. A santidade, ela deve ser progressiva. O que é progressiva? Contínua. Sempre aumentando, sempre crescendo. Quem não quiser, que fique à vontade. Mas é importante a gente se voltar para a Bíblia. No último livro da Bíblia, no capítulo 22, verso 11, está escrito assim: o santo continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue a prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Nós estamos contentes com o nosso grau de santidade? Eu não mato, nem roubo, nem estupro. Não dou cheque sem fundo. Nunca adulterei. Está contente só porque não faz isso? Ou só isso que é pecado? Se minha mãe, que era mais nova, já falava, minha avó, que era bem mais velha, falava. E eu nunca esqueci. Ela falou: meu filho, quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. Um tostão era 1 centavo hoje. Eu não sou do tempo do tostão, não. Eu sou um pouco depois, mas um tostão representava o valor mínimo da moeda. Quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. Quem rouba uma agulha, rouba a máquina. Rouba o tecido que está tudo junto e vai embora. Porque pecado, não existe pecado. Não existe pecado no diminutivo, nem pecado no aumentativo, e não existe só pecado. Tudo é pecado. Qual é o resumo do breve catecismo da Igreja Presbiteriana do Brasil? O que é pecado? Resumindo, pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Tudo que ofende a santidade de Deus é pecado. Não é só culto a Moloque, não. Não é só consultar necromantes, feiticeiros e adivinhos. Também. Mas tudo que ofende a santidade de Deus é pecado. Deus não se agrada. A santidade deve ser progressiva. Mas a santidade da igreja, individual, cada um, ou coletiva, todos, a santidade, ela é visível. E ela glorifica a Deus. Um exemplo bíblico de João Batista. Foi um homem que deu exemplo de santidade. Marcos 6, verso número 20. Porque Herodes temia João Batista, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Herodes, o carrasco Herodes, ele temia João, ele respeitava João Batista. Desculpa eu falar do meu filho, mas cabe bem eu falar. Me orgulho pelo que ele me falou esses dias. O do meio, o Ivan.
A gerente dele não é crente, ela é meio esquisitona, segundo ele. Mas ele falou: pai, ela me respeita, porque ela sabe que eu sou evangélico. Falei: graças a Deus, meu filho, parabéns. Continue dando seu testemunho. Será se o mundo respeita nós? Onde a gente chega, podemos diferenciar. Lá em 2 Coríntios também, capítulo 2, Paulo diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. E um bom perfume faz a diferença. Se alguém está usando um bom perfume e entrar aqui, todo mundo percebe o cheiro. Mas se entrar um que faz uns 8 dias que não tomou banho, e nenhum desodorante usou, também você percebe o cheiro. Cheiro mau, cheiro ruim. É assim. Nós podemos fazer ou não a diferença no mundo. Podemos ser bênção ou maldição. João Batista deu esse exemplo. Quantos precisavam ser igual a João Batista? Jesus disse no seu Sermão do Monte, Mateus 5,16: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Finalizando, meus irmãos, a santidade da igreja visível ou terrena, ela é possível. E acontecerá sim. A santidade da igreja visível e terrena, ela é visível e pode acontecer, mediante o esforço de todos nós, na prática da palavra de Deus. Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a nossa mente. O Deus da paz será convosco. É possível viver uma vida santa nesse mundo. E em segundo e último lugar, a santidade da igreja invisível ou triunfante. É uma grande realidade e só acontecerá na nossa morte, ou então na grande manifestação de Deus na pessoa de Cristo, quando Ele voltar para arrebatar sua igreja. Ali a gente vai atingir o grau máximo de santidade. 1 João 3, 2. Olha o que diz a palavra. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes, iguais a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aí nós vamos atingir o grau de santidade na vida. E não só isso. Não é só isso. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que Ele tem até de subordinar-se todas as coisas. Paulo, 1 Coríntios 15, Paulo também fala que nós vamos ter um corpo santo, incorruptível, e ali atingiremos a santidade total. A santidade da igreja invisível e triunfante será a estática definitiva e imutável e eterna para
todo sempre. Assim, e só assim, viveremos em santidade total, completa e perfeita, para todo sempre. Como componentes do extraordinário e maior coral de todos os tempos. Ali teremos todas as nossas vozes afinadas. Apocalipse 7, 9 a 12. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as raças, tribos, povos e nações, e em pé diante do trono e do Cordeiro, e eles cantavam amém. As ações de graças, e o louvor, e a honra, sejam dadas ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Ali não haverá mais pranto nem dor, e Deus limpará dos olhos toda a lágrima. Aí, que nem diz na gíria, é só alegria, é só gozo, é santidade total para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a vida de cada um de nós. Eu vou pedir a dona Cida, por favor, que faça a oração final. Perdi o microfone. Tá aí. Vamos orar com a irmã dona Cida, encerrando nossa aula. Nosso muito obrigado a todos. Que Deus nos conceda a sua bênção e a sua graça. Amado Deus e Pai, nós louvamos a Ti por esse dia de vida que o Senhor nos deu, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, onde tivemos, ó Pai, o estudo desta lição. Agradecemos porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, que nos dá sempre a oportunidade de aprendermos mais de Ti. Amém. Essa lição tão maravilhosa que fala sobre a santidade, sobre como nós devemos agir na Tua presença, Pai. Nós, cada dia, Pai, procuramos colocar em prática, ó Deus, em nossas vidas, a Tua palavra, para que cada dia possamos nos santificar mais e viver mais para Ti, fazendo a Tua vontade, porque o que o Senhor nos requer é só obediência, e que cada dia possamos, com o estudo da Tua palavra, sermos mais e mais obedientes a Ti, cumprindo sempre a Tua vontade, o Teu querer em nossas vidas, para que assim possamos nos santificar e assim estar preparados, ó Deus, até a volta de Cristo ou até o dia que o Senhor nos chamar. Fica com o Teu povo, ajuda o Teu povo a cada dia a buscar mais a Ti, que tenham sempre o Senhor como prioridade nas suas vidas, que o Senhor esteja sempre mesmo nas nossas vidas como prioridade, Pai. Despede-nos agora para os nossos lares, nos dê um dia debaixo da Tua graça e nos prepare para o culto à noite, quando vamos estar aqui louvando, adorando a Ti, mas que isso possa ser feito, ó Deus, de todo o nosso coração, com toda a intimidade que temos com o Senhor, prestarmos um culto de louvor e adoração a Ti, que o Senhor é digno e merecedor. Despede-nos com a Tua graça agora, Pai, debaixo dos Teus cuidados. No nome de Jesus. Amém.